Pessoal, o que a gente tem, né? A expansão marítima europeia, ela é basicamente, né, definindo de maneira geral, a expansão marítima europeia foi um movimento de expansão territorial, né, é, iniciado ali nos séculos XV e XVI pela Europa, que leva, por exemplo, à descoberta da América, né, e a conquista da América de maneira geral, né? Então, a expansão marítima europeia é isso, né? Esse movimento de navegações em busca de novos territórios que como consequência, traz aí a descoberta da América e a ocupação do continente americano lá no século XVI, século XV e XVI, tá? Então, para a gente entender, né, por que a reforma, ou por que a expansão ela ocorre, a gente tem que ter uma visão bastante ampla, tá? Porque são muitos fatores, são vários fatores que colaboraram para o surgimento e que possibilitaram essa empreitada, tá? Então, a primeira grande causa desse processo era a busca por vamos dizer assim, uma nova forma de chegar aos territórios orientais, né? Estabelecer o comércio com o Oriente. O comércio com o Oriente ele já, na verdade, descendia de muitos séculos anteriores. Na verdade, a Europa sempre teve uma relação bastante estreita, né, com o Oriente, o comércio de especiarias e de mercadorias que vinham uh, da região da Índia, da China, né? E que foram se aprofundando ao longo da Idade Média com a própria chegada dessas especiarias, né? A difusão dessas especiarias pela Europa. Isso fez com que essa relação ela fosse aprofundando, né? A seda também era um tecido que já vinha sendo comercializado com a Europa há muitos anos. E então era um comércio muito intenso, né? E um comércio bastante lucrativo para aqueles mercadores. E aí uma série de mudanças ocorrem ali na Europa e no Oriente Médio, por exemplo, a derrubada, né, a conquista de Constantinopla pelos otomanos, fez com que esse contato com o Oriente ele fosse sendo ameaçado. E aí, ao longo do século XV e XVI, buscava-se, né, novos mercados, principalmente com a região das Índias, né, no caso da Índia e da China, né, regiões orientais. Atrelado a isso, a gente tem a busca, né? Porque assim, com a tomada de Constantinopla, muitos comerciantes passaram enfim, né? Perdi minha concentração com a zoada desse bicho. Só cortar. Então, além disso, né, você tem a busca desses mercadores para favorecer um comércio cada vez mais lucrativo e, ao mesmo tempo, baratear suas mercadorias, né? Principalmente a partir do século XV, com a conquista lá de Constantinopla, muitos mercadores começam a pagar impostos, isso vai tornando as mercadorias mais caras, né? E aí, claro que quanto mais cara essa mercadoria, mais difícil é dela ser comercializada, ou ainda vai ficando mais difícil para esses mercadores manterem esses negócios. Então, quer dizer, haviam muitos problemas, né? Fora os saques que ocorriam, né, nas rotas comerciais terrestres, tudo isso vai, de certa forma, incentivar, vai levar a burguesia comercial a tentar encontrar novos meios de chegar ao Oriente, novos mercados no Oriente, que permitisse, né, outras mercadorias talvez mais lucrativas, talvez mais baratas, e isso, claro, né, e possibilitaria o enriquecimento dessa burguesia. Então, esse fator econômico ele é um fator muito importante, né, nesse processo, tá, do investimento, né, nessas viagens, né, principalmente porque naquele momento essas viagens eram um tanto quanto questionáveis, né, por conta de que não haviam sido feitas anteriormente e tal, e aí havia uma certa incerteza em relação à efetividade dessas viagens, mas isso vai fazer com que muitos passem a investir nisso. Então, esse aspecto econômico garante, por exemplo, um apoio muito grande da burguesia, né, da burguesia comercial, da burguesia mercantil, que via nessas viagens
a possibilidade de enriquecer, sem dúvida, né? Do outro lado do processo, nós vamos ter o chamado ideal cruzadistas, principalmente ligado aos reis, né, os reinos europeus, que tinham acabado ali, muitos deles acabaram de surgir, de se unificar como reino, né? E muitos desses reis viam a oportunidade de aumentar o seu poder, né? Aumentar o seu poder por meio do apoio da igreja, né? Já que com a tomada dos otomanos da região lá do Oriente Médio, né? A tomada de Constantinopla reflete a expansão do chamado Império Otomano. Isso faz com que surja, né, ressurja o chamado ideal cruzadista ligado às cruzadas lá do século XII, né, que era basicamente o domínio muçulmano, o domínio otomano lá na região ali, né, de Jerusalém, do Oriente Médio e tal, da Palestina, leva, né, uma dificuldade cada vez maior de contato com Jerusalém, né, que é uma cidade muito importante para o cristianismo, e também havia o interesse da igreja, né, de exercer o domínio sobre aquela cidade. Então muitos reis vão ver nisso uma oportunidade, né, de estabelecer esse contato, né, com a igreja, né? A expandir o cristianismo, e isso vai se colocar de tal forma que esse ideal cruzadista ele vai, inclusive, ser fundamental, por exemplo, para o processo da Contra-Reforma, principalmente naqueles reinos católicos, né? Como a Espanha, Portugal, que vão investir nessas viagens como forma de expandir esse cristianismo, né? Não é à toa que o cristianismo ele passa a ser levado, né, para diversos locais, seja no Oriente, né, em busca de expansão dessa fé que teoricamente estava ameaçada ali pela Reforma Protestante. Também você vai ter o envio dessas missões, né, cristãs, no caso principalmente da Companhia de Jesus, para a América, né, catequizar os indígenas. Então esse ideal cruzadista de livrar o Oriente também dos otomanos, mas principalmente de converter os infiéis, ele se atrelava principalmente a esse interesse de muitos reis de fortalecer o seu poder a partir do apoio da igreja, né? Além disso, pessoal, a Europa ela vivia um momento muito importante que é ali o surgimento do chamado mercantilismo, né? Que é um conjunto de práticas econômicas que surge ao final da Idade Média, né? Com o fim do feudalismo, ali, com a crise do feudalismo, passam a surgir essas práticas que levam o nome de mercantilismo. E uma das características fundamentais do mercantilismo é o chamado de metalismo, né? Ou seja, a ideia de que a riqueza de uma nação ela está atrelada à quantidade de ouro, de prata, ou vamos dizer assim, de metais preciosos que ela possui. Então, aqui você vai ter uma valorização muito intensa dos metais preciosos, como ouro, prata, bronze, né? De minérios, como o diamante, enfim, né? Então, tudo isso fazia com que muitos desses reis investissem na busca por metais preciosos. A partir do século XV, principalmente, você vai ter uma queda bastante acentuada aí da quantidade de metais preciosos na Europa, né? Em decorrência dessa exploração que passa a se acentuar ao longo dos séculos XV e XVI, e muitos desses reinos passam a buscar esses novos metais em outras terras. Não é à toa que assim que a Europa, que a América ela é descoberta lá pelo Colombo, as primeiras ordens são justamente para encontrar ouro, né? A busca pelo ouro, a busca por metais preciosos que pudessem enriquecer esses reinos, né? O Brasil também passa por isso, né? Portugal passa a procurar ouro desde lá de 1500, né? 1530 mais ou menos, até o século XVI, XVII, quando se encontra o ouro propriamente dito, né? Aí como eu falei, né? A busca por novos fiéis, que está atrelada a esse ideal cruzadista, né? Então a busca desses novos fiéis, ele se relacionava com aquelas medidas da Contra-Reforma. Então, buscar ouro, buscar terras, buscar novas mercadorias, também se atrelava ao ideal de converter povos não cristãos ao cristianismo, né? Então,
principalmente quando os europeus chegam aqui, que eles encontram os indígenas, né? E a religião indígena ela era muito diferente, né? O modo de vida indígena ele era muito diferente do modo de vida europeu. Esses indígenas passam então a se tornar alvos, alvos de grande importância nesse processo de conversão, né? De conquista, né? De novos fiéis. Conquista entre aspas, porque literalmente, né, você tinha ali a imposição do cristianismo a esses povos dominados. E isso vale para a América, mas também vale, por exemplo, para a África, né? Os portugueses, europeus, eles vão formar entrepostos comerciais em vários locais da costa da África, onde eles vão negociar, né, posteriormente escravizados, e também vão tentar estabelecer núcleos de missões jesuítas para tentar converter essas populações. No Oriente também o cristianismo se expande até o Oriente, então você vai ter missões jesuítas lá no Oriente, né, na China, na Índia, e isso vai fazendo com que houvesse aí, atrelou-se, né, essa expansão marítima também a tentativa de expandir o cristianismo, tá? Então aqui uma imagem aqui legal, né, só para a gente ter uma ideia aí desse processo de conquista, né, de expansão, que por muito, que era uma visão bastante ambígua, né? Para alguns era um processo inovador que levaria a uma modernização, né, vamos dizer assim, mas para muitos também era visto com um certo receio, tendo em vista que não haviam muitas garantias, né, já que o mar não era tão conhecido, não haviam certeza de que essas terras elas seriam realmente proveitosas. Então, quer dizer, tem várias questões que envolvem esse momento anterior ao próprio processo de navegação. Então, não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa fácil, tá? Existiam muitas questões a serem pensadas antes de se lançarem aos mares, né? Por esses reinos precisavam pensar em muitas coisas antes de se lançarem aos mares. Aqui é uma pintura do Alfredo Roque Gameiro, viveu no século XIX aí, ó. Então é a partida de Vasco da Gama à Índia em 1497. Em relação às tentativas de navegação do oceano, né, do mar de maneira geral, muitas vezes elas não tinham muitos bons resultados, né? Primeiro porque haviam tempestades, depois porque haviam piratas, né? Muitos instrumentos às vezes não eram adequados, né? Os mapas também eram complicados, então as tentativas de navegar os grandes mares elas tinham sido um tanto quanto frustrantes até então, né? Só a partir do desenvolvimento da náutica, né? De alguns instrumentos, né? Como a bússola, o astrolábio, a gente vai ver isso mais à frente, é que isso começava a gerar a expectativa de resultados diferenciados, né? Mas até então não. Então olha só, outro fator importante é a longa distância, né? Quer dizer, quando se fala de viagem de longas distâncias, você tem que pensar em muitas questões que vão desde o próprio meio, né? Então quer dizer, os navios de então não eram os navios mais adequados para viagens de longa distância, né? A invenção da caravela é um fator muito importante, mas que ainda passava por desenvolvimento. Outro fator, a gente tem que falar de condições de subsistência dentro desses navios. Água potável, comida, né, para viagens longas. Então, tudo isso eram fatores que pesavam quando se pensavam em viagens longas, né? Então, pensar que você não tinha refrigerador, né, você não tinha comida enlatada, então era bem complicado a manutenção dessas viagens por conta das dificuldades de abastecimento, né? Outros portos que pudessem reabastecer, então haviam muitas questões que a priori, né, surgiam ali como grandes desafios, né? Como resolver esses problemas, né? Como pensar, como contornar essas questões para possibilitar essas viagens. Outro fator muito importante é o próprio desconhecimento do oceano, né? Basicamente, até ali o século XV, o que se conhecia era o mar Mediterrâneo, né? Assim, bem, pelo menos, vamos dizer assim, né? O
que se conhecia bem era o mar Mediterrâneo, né? E ali a costa, vamos botar assim, da Europa. Mas o oceano, né? O oceano, o alto oceano mesmo, aí é mais complicado, né? Não havia muito conhecimento sobre isso. Não é à toa que esse desconhecimento, ele inclusive gera uma série de lendas e fomenta um imaginário de monstros marinhos, de oceanos ferventes, de cachoeiras do fim do mundo e tantas outras coisas. Então, quer dizer, esse desconhecimento ele gerava o temor, né? Principalmente em relação ao oceano. Né? Correntes marinhas, chuvas, monstros, águas ferventes, tudo isso fazia com que os oceanos fossem vistos com muito receio. Né? Afinal de contas, era algo quase que desconhecido naquele momento. Né? Como eu falei, as embarcações de instrumentos eles passavam por um processo de aprimoramento ao longo dos séculos, né? Mas ainda seria preciso aí, né, muito até se chegar ao modelo da caravela que passa a navegar esses grandes mares. Não é à toa que inicialmente essas viagens não cruzam completamente o oceano. Né? Isso tem um longo processo ao longo do século XV de navegação de cabotagem, né, que é a navegação mais costeira, né, navegações curtas de um porto a outros portos mais curtos, justamente porque não haviam ainda condições próprias, né, para uma viagem longa. Não é à toa que a própria viagem do Cristóvão Colombo, que pretendia, né, dar a volta e tal e chegar até as Índias, ela era considerada quase que uma missão quase suicida, né, porque era uma viagem longa por um território praticamente desconhecido. As chances de sucesso ali era quase, né, quase zero, né? Já que haveria uma volta, dar uma volta completa na Terra. Claro que não se imaginava que que a América existia. Né? Então isso também é outra questão, né? Isso demonstra esse desconhecimento. Até o século XVI a Europa nunca havia sequer imaginado a existência ali da América. Né? Você tem ali os mapas europeus até então, você não vai ter a inclusão da América como um continente. Tá? O mundo, para os europeus, ele se resumia à Europa, à Ásia e à África, basicamente. Né? Então, quer dizer, faltavam instrumentos de localização, né? Isso é uma coisa importante. No mar é muito difícil de se localizar, né? Já que todas as regiões elas são iguais, né? Onde você olhar no meio do oceano vai ser igual, já que é água para todo lado, sai em cima e água embaixo. Então é muito difícil se localizar se você não tiver um instrumento adequado, né? Que te direcione que te dê um norte, que te dê uma noção de direcionamento, tá? Então a mesma coisa, muito se utilizava o sol, né, para usar como instrumento de localização, mas por exemplo em períodos nublados isso já se tornava mais difícil, à noite era complicado, então quer dizer se você vai para viagens longas ainda mais complicado, porque o céu não é igual, exatamente igual, então tudo isso fazia com que essas viagens elas fossem bem difíceis. Né? Falei, os mitos e lendas, eles têm uma série, né? O imaginário medieval, imaginário que foi construído ao longo da Idade Média, né? Ele era povoado de monstros mitológicos, elefantes gigantes, águias gigantes, povos gigantes, sei lá, águas ferventes, um redemoinho gigantesco, uma corrente que levava para uma cachoeira no fim do mundo. Então todos esses ideais eles faziam com que houvesse esse receio, né, essa dificuldade de navegar o oceano. E para completar aí esse quadro, a gente tem o formato da Terra. Sabe, professor? Mas o formato da Terra não, todo mundo já sabe qual é. Se hoje, né, no século XXI, né, tem gente aí que acredita na Terra plana, agora volta lá na Idade Média, né? Então quer dizer, a Idade Média você tinha um conhecimento um tanto quanto difundido, né, ainda nos moldes lá do Ptolomeu, defendido pela Igreja, de uma Terra plana, né, de uma Terra que havia borda, e essa borda ela era desconhecida. Então
havia um medo também de navegar em grandes mares e parar na borda, né? E cair no abismo sem fim do universo, vamos dizer assim, né? Então, ainda que você já tivesse estudos como o do Nicolau Copérnico, do Galileu, que refutavam essas crenças e também demonstravam, é importante a gente entender que naquele momento a igreja ela tem uma voz muito, muito importante, uma voz muito mais poderosa comparada, por exemplo, aos estudos lá do Galileu. Não é à toa que o Copérnico foi perseguido, não é à toa que o Galileu também foi perseguido, né? Então, tudo isso era difícil de garantir uma viagem que realmente fosse lucrativa. Por isso você vai ter um certo receio de se investir nessas viagens, né? Ou quando você vai ter as navegações mesmo, as grandes navegações, como é o caso da navegação lá do Colombo, a coroa espanhola vai dar a ele lá 3 naviozinhos e para ficar feliz, né? Porque sabia que se caso a viagem não desse certo, o prejuízo não seria tão grande, né? Então, quer dizer, haviam todos esses desafios, todos esses problemas que geravam esse receio em relação a essas viagens, né? Então aqui a gente tem um mapa mundi aqui mais ou menos daquele período, né? Então aqui a gente já pode ver aqui ó, a América, né? Então, é o mapa de 1502, né? Mostrando as primeiras explorações durante a época das grandes navegações. A gente tem aqui a Europa, a África, né? A gente vê que o mapa ele não é tão preciso, né, pessoal? Porque eu falei, né? Hoje a gente tem um mapa preciso por causa dos satélites e tal. Mas aqui é uma carta, né? Náutica, né? Então você tem aqui, ó, o Oriente. Essas partes verdinhas aqui provavelmente eram as regiões conhecidas por eles, né? E nesses mapas mais antigos era comum que se utilizasse algumas gravuras para identificar esses locais, tá? Então você vê aqui, ó, que tem um castelinho, né? Fazendo referência a algum local em específico. Aqui, ó, as matas, né? Principalmente aqui demonstrando aqui o tipo de árvore, né? Provavelmente. Então você tem um mapa aqui que mostra apenas um pedaço da América, demonstrando que até aqui não se tinha conhecimento, por exemplo, da região sul da América, também não se tinha conhecimento aqui do lado oeste, aqui também não tinha. Então, quer dizer, você vê que esse mapa já demonstra esse desconhecimento. E aqui nós já estamos falando do século XVI, né, 1502. Né, e aí é um conhecimento que vai sendo produzido aos poucos, né, ao longo do século XVI. Aqui eu tenho as ilustrações do século XVI também de alguns mapas que trazem, né, essas criaturas mitológicas, né, grandes peixes, né, que devoram os navios, serpentes, né, gigantescas que devorariam esses navios. Então, quer dizer, é um imaginário bastante fértil, né? E aí, se você botar essas ilustrações, você vai encontrar várias delas, né? Em diversos mapas na época, né? Para demonstrar esse ideário, né? Esse imaginário que havia, né? De forma mais ampla ali na sociedade europeia, tá? Atrelado a isso, pessoal, a gente também tem uma série de avanços tecnológicos que possibilitaram também, né? Então, se tinham dificuldades também ao longo dos séculos aí 14, 15, 16, também foram se acumulando alguns avanços tecnológicos que possibilitaram essas viagens lá no século 16. Então, a bússola, que chega na Europa, lá, vinda lá do Oriente, bússola que se tornava um instrumento fundamental para o direcionamento, né, para a localização. Então a bússola ela sempre aponta o norte, então fica fácil de se localizar no mar. Então era um instrumento fundamental para viagens longas e em mar aberto, né, já que dava uma noção de localização. Você tem o próprio desenvolvimento das caravelas, né? Então um navio movido a velas, ele é um navio que ele é movido pela força do vento, né? E aí a vela ela é ali o fator que faz com que o navio ganhe impulso, né? Já que a vela ela faz resistência contra o vento e aí o vento vai empurrando esse navio por cima das águas, né? E essas caravelas elas vão sendo aperfeiçoadas, né? É importante entender isso. Elas tinham caravelas menores e aí elas vão crescendo, aumentando a quantidade de velas, vai dando mais impulso, direcionamento das velas, mobilidade das velas, tudo isso vai sendo desenvolvido ao longo dos séculos aí, até
possibilitar uma embarcação, né? Por exemplo, as embarcações que conseguiram atravessar aí da Europa para a América. O aperfeiçoamento do astrolábio, que é um instrumento fundamental para a localização, também tão importante quanto a bússola, né? Porque permite a localização pelas estrelas, né? Pelas constelações, né? Então, também de grande importância para esse processo. O desenvolvimento da cartografia, então, a gente vê que, junto com esse processo, a gente vai ter um desenvolvimento dos mapas. Os mapas vão se tornando melhores, mais precisos, né? Porque um dos grandes problemas da cartografia desse momento era a imprecisão dos mapas, né? Por quê? E como não havia instrumentos muito adequados para medir o tamanho desses continentes, aquela costa ou aquelas penínsulas, muitos cartógrafos faziam, né, de forma quase livre. E isso gerava distorções, de certa forma, na própria enfim, né, leitura ali daqueles mapas. Então, de acordo com isso, a cartografia vai se desenvolvendo, né? A escola de Sagres, né, por exemplo, em Portugal, foi um local assim, fundamental, né, para o desenvolvimento dessa cartografia, porque permitiu contato com diversos marinheiros de diversos locais diferentes, que vão ter experiências diferentes. Então, quer dizer, é um processo que também colaborou muito, né? Já que permitiu uma leitura cada vez mais próxima dos mares, das costas e a identificação e localização. Então, quer dizer, veja, esses instrumentos, todos eles foram fundamentais, afinal de contas, sem eles, dificilmente essas navegações teriam acontecido da forma como aconteceram. A pólvora, né, foi fundamental, o contato com a pólvora, né, que veio também do Oriente, foi fundamental para os europeus. O desenvolvimento, por exemplo, dos canhões, né, também foi fundamental. O aparato bélico que surge em relação aos navios, fundamental, principalmente para a defesa, né, defesa contra piratas e, enfim, outros problemas. A imprensa, né, que possibilitou a difusão de ideias, isso é fundamental, ideias, livros, estudos sobre cartografia, do próprio manuseio desses instrumentos. Então, possibilitou a difusão desses conhecimentos. Então, haviam desafios a serem enfrentados, mas também haviam muitos avanços que ajudavam a enfrentar esses desafios, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens para a gente conhecer uma bússola, provavelmente aí desses períodos, século XVI, XVII, uma bússola, né? Então a bússola ela sempre vai estar ali apontando para o norte, todo mundo conhece uma bússola, e aí, né, independente do lado que você vire, ela vai estar direcionada para o norte, e assim você sabe mais ou menos em que direção você está indo, em que direção você pode seguir. Então, se eu sei que a bússola para frente é para o norte, então quer dizer que eu estou indo para o norte. Se eu me virar de lado, ela vai virar para o norte e eu vou saber para que lado eu estou indo, né? Então, quer dizer, um instrumento muito importante. O astrolábio, né, importante também para a leitura das estrelas, né, o ângulo aí relacionado às estrelas e tal. Aqui uma caravela, um desenho de uma caravela, só para a gente ter uma noção. Então, quanto maior o navio, mais vela ele precisa também, né? Porque ele precisa de mais força para empurrar. Então, você tem várias velas que são içadas, né? E aí a força, o atrito do vento aí faz com que elas se movam. E aqui um pedaço de uma carta náutica, né? Um mapa de navegação, também muito importante para a navegação desses continentes. O contexto político, pessoal, ele perpassa aqui muitas questões, né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, nós estamos falando de século XVI, né? Século XV e XVI, ali final da Idade Média, né? Início da Idade Moderna, após a crise do feudalismo e o surgimento dos reinos, né? Dos estados nacionais modernos, no caso aí os reinos europeus modernos, que passavam, né, a se organizar enquanto nação, e esse surgimento ele traz consigo uma série de questões, né? Então, o surgimento dessas novas monarquias, as chamadas monarquias nacionais ou estados nacionais modernos, ela traz consigo
uma busca, né, de grande parte desses reis de se consolidar no trono, e também, né, uma série de interesses que perpassam o poder desse rei, tá? Então muitos desses reis passam a incentivar e financiar essas navegações. Muitos desses estados, né, buscavam ganhar prestígio em relação à Igreja Católica, como eu falei, aquele espírito cruzadista, né, aquele ideal cruzadista de expandir o cristianismo, de elevar o apoio, né, da Igreja. Então isso faz com que muitos desses reinos passassem a financiar, né, esses navegantes, essas navegações em busca de novos territórios, né, seja para expandir a fé cristã, seja também em busca de metais, né. Havia o interesse em novas terras, e muitos nobres, vamos dizer assim, se interessavam, né, por novas terras, principalmente para a expansão, né, da sua riqueza, dos seus domínios. Então nós vamos ter uma busca por terras, e isso vai se dar basicamente entre quase todos os reinos europeus, né, se iniciando aí por Portugal, pela Espanha, mas que é uma coisa que perpassa esses reinos. Então essa busca por terras também foi um fator característico desse momento que fundamentou, né, o avanço dessas navegações, né? E essas terras elas vão sendo buscadas nesses territórios, nos territórios até então conhecidos, né? Então você vai ter a conquista de terras, no caso, na África, né, na Ásia, e claro, obviamente, depois da descoberta da América, na América. Então, quer dizer, havia uma disputa intensa por terras entre esses reinos, né? Não é à toa que o Tratado de Tordesilhas, né, ele marca justamente um acordo ali, justamente para dividir essas terras, né, que foram descobertas, no caso da América, entre as principais potências de então, que eram Portugal e Espanha, né? Mas essa busca por terras ela vai ser vamos dizer assim, absorvida por todos os reinos europeus, né? Principalmente aqueles que tinham maiores condições de investir em navegação. Então, Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, né? São alguns que vão buscando essas terras. E o motivo de buscar essas terras são vários. Perseguição religiosa, em alguns casos. Em outros, a busca de expansão de seus domínios, a busca de uma nova vida, que é o que vai acontecer com muitos que não tinham, né, muita perspectiva de vida. Então vão ver nessas viagens ultramarinas possibilidade de conquistar a própria terra e de construir uma vida nova, né, nesses territórios. Então haviam vários motivos. Rotas comerciais, né, esses reinos, né, muitos deles dependiam bastante da comercialização de produtos, e muitos desses produtos vindos do Oriente, né, as especiarias, né, os temperos, tecidos, instrumentos, objetos que eram fabricados no Oriente eram comercializados em grande escala na Europa. Só que, a gente vai já ver, essas rotas ficaram prejudicadas posteriormente. Então havia a necessidade de novas rotas, né, com o objetivo principalmente de baratear os custos e aumentar os lucros, né? Então a ideia primordial aí dessa busca por novas rotas comerciais era reduzir os custos, né? Aquilo que se gastava para poder conseguir essas mercadorias, e potenciar os lucros, né? Quer dizer, garantir uma venda ampla desses produtos, seja na Europa, né? Seja em outros locais, e também, claro, né? Não só buscar produtos, mas levar produtos também, já que muitos produtos europeus também eram comercializados no Oriente. Então era uma troca ali constante, né? E que para muitos reinos era muito frutífera, já que eram rotas que proporcionavam, né, o enriquecimento de grande parcela. E quem mais se beneficiava dessas rotas, né, era a burguesia mercantil ou burguesia comercial, como era chamado, que eram os responsáveis por esse comércio na Europa, né, ou mesmo ultramarino aí, que vai ligar a Europa, África, Ásia, no caso depois a América. Essa burguesia ela enriqueceu muito, e ela buscava, né, ainda enriquecer ainda mais. Então o fortalecimento da burguesia ela está muito atrelado também ao próprio surgimento dos Estados modernos. Então os Estados modernos surgem com um apoio muito forte, né, dessa burguesia mercantil que se beneficiava desse processo. A gente falou, quando a gente estava falando
surgimento das monarquias, né, de centralização do poder, de qual era o interesse da burguesia em garantir um Estado centralizado. E a burguesia vai buscar, né, claro, ampliar os seus privilégios, seu potencial aí de enriquecimento. Então, eles vão financiar, navegações, né, vão estabelecer contato comercial com essas outras regiões, nas Índias, na África, no caso aqui da América, né? Então havia uma busca, né? Politicamente falando, um fator muito importante é a conquista de Constantinopla. Constantinopla é conquistada em 1453, na verdade, né? E a tomada de Constantinopla, ela marca ali, né, um momento decisivo nesse processo. Você vê que aí em 1453 você tem aí o período aí meados do século XV, né? Então, quer dizer, os turcos otomanos, que eram um povo ali que vivia naquela região, vão invadir Constantinopla, né? Até então, vamos dizer assim, sede do Império, né? Do Império Romano do Ocidente, ou do Oriente, desculpa. E aí a queda de Constantinopla marca aí o fim desse Império Romano do Oriente, e aí esses turcos otomanos, esses árabes, né, passam a cobrar uma série de tributos, né? Muitas rotas comerciais que ligavam ao Oriente passavam por Constantinopla, justamente porque ela faz ali uma ponte, né, entre a Europa e o Oriente Médio, e facilitava as rotas comerciais que ligavam até as Índias, né, a Índia, a China. E com a conquista desses turcos otomanos, essas rotas vão sendo dificultadas pelos impostos que eram colocados sobre as mercadorias e sobre as caravanas, né, que ali passavam, como também por vários saques, né, que ocorriam nas rotas, a insegurança das rotas comerciais faziam com que os produtos eles se tornassem muito caros, né, e que também para muitos burgueses, muitos comerciantes não valesse muito a pena enfrentar essas dificuldades justamente para conseguir esses produtos, né? Já que muitas vezes não era tão lucrativo quanto poderia ser. Daí a busca por novas rotas comerciais, né? Então, como eu falei, essas mercadorias elas eram cobradas muitas taxas. Isso encarecia a mercadoria e também reduzia os lucros, já que parte daquilo que era vendido, né, era preciso pagar taxas, né, sobre aqueles produtos. Então, quer dizer, isso desagradava bastante a burguesia mercantil europeia, também desagradava bastante aos reinos, né, os reinos europeus, somente porque limitava o crescimento econômico desses reinos. E aí você vai ter, né, cada vez mais acentuada a necessidade de se buscar novas rotas comerciais. Tá? Então, tudo isso, né, demonstra que o século XV, vamos botar assim, né, que é o início ali da navegação de fato, ele possuía ali uma série de questões, né, que, de certa forma, possibilitaram, que levaram, né, os homens europeus a enfrentar os grandes mares, mesmo com todas aquelas questões, com as lendas, com a dificuldade nos mapas, às vezes com instrumentos ainda muito rudimentares, tudo isso para poder conseguir buscar novas rotas comerciais, né? Outro fator importante é que no século XVI, o século XV, na verdade, com o surgimento dessas monarquias, se inicia o processo de implantação do chamado mercantilismo. O mercantilismo ele foi, de maneira geral, assim, um sistema econômico, né? Assim, um conjunto de práticas, vamos dizer assim, que foram aplicados pelos reinos europeus entre os séculos XV e XVI, estendendo até o XVII, né? Ou mais, né? Até o 18, quando você vai ter de fato o desenvolvimento do capitalismo, ainda que o mercantilismo já fosse, né, as bases que levariam ao capitalismo. Então o mercantilismo, o nome já diz muita coisa, né? O mercantilismo está ligado principalmente num sistema econômico ligado na prática mercantil, na prática do comércio, na prática dessa troca, né? E aí essas práticas elas foram adotadas por vários desses povos, vários desses reinos, né? E aí, que práticas são essas, né? Quais são então as características desse mercantilismo? A gente tem a intervenção do Estado na economia. Então, no mercantilismo, os reinos europeus eles
demandavam, né, eram eles quem controlavam basicamente todo o aspecto econômico daquele reino, as mercadorias que eram comercializadas, né, o preço dessas mercadorias, tudo isso era controlado pelo Estado. Então, basicamente, a economia europeia do século XV, XVI, XVII era uma economia muito ligada aos interesses do Estado, até porque boa parte dessa economia, né, era justamente para enriquecer o Estado, enriquecer principalmente, né, o rei, que era assimilado ao Estado naquele momento, e aí não havia, né, a liberdade de comércio, que é característica do liberalismo. Além disso, né, nós temos o metalismo. E o metalismo, ele é o que? Ele era uma característica do mercantilismo que definia que a riqueza de um reino ela era medida pela quantidade de metais preciosos que ela possuía. Ou seja, um reino rico era um reino que possuía muito ouro, muita prata, né? Então, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais bronze, quer dizer, metais preciosos, mais rico era um reino. Isso, inclusive, leva ao esgotamento das minas europeias já no século XVI, né? Então, no século XVI, as minas europeias já tinham ali escasseado bastante, né? Porque o ouro, prata e esses metais, eles não surgem assim, né? Não é que nem uma planta, banana aqui, da torta e à direita. São milhares de anos para que eles possam se acumular e tudo mais. Então, esse metalismo fez com que muitos reinos passassem a explorar, né, essas minas e tal, em busca desse ouro. E esse metalismo também foi fundamental, por exemplo, para quando se descobriu a América, o primeiro incentivo foi de buscar ouro, né? Então, o Colombo, quando chegou aqui, né, na América, e os reinos europeus tomaram conhecimento desse novo continente, a primeira demanda era buscar ouro, né? E Portugal também, né? Quando o Pedro Álvares Cabral vem para cá, o Pero Vaz de Caminha, uma das primeiras coisas que ele diz lá na carta é que não se avistava nem ouro nem prata, né? Demonstrava aí que havia um interesse de Portugal em buscar esses metais preciosos aqui em territórios, né? No caso do Brasil. Do outro lado, a gente tem a balança comercial favorável, né? Que seria aí basicamente uma série de medidas protecionistas para proteger as economias desses reinos. Como assim, professor? Por exemplo, é muito comum que os reinos eles colocam uma série de impostos sobre um produto que vem de outro reino, justamente para incentivar que as pessoas do seu reino passem a comprar o produto local, né? Então, isso faz com que eu favoreça a minha economia em vez de favorecer a do outro. Isso é uma prática que, na verdade, ainda acontece muito, né? Até hoje, né? Geralmente, mercadorias que são importadas tendem a receber uma série de taxas justamente para equiparar essas mercadorias importadas com as mercadorias que são produzidas localmente. Isso é uma forma de você incentivar o consumo local e, claro, né, o desenvolvimento econômico nacional. Então, a balança comercial favorável era uma característica muito própria dos reinos europeus daquele momento. Outra coisa interessante da balança comercial favorável é a ideia de que era preciso sempre manter o número de exportação muito mais alto do que o de importação, porque quando um reino tinha um número de exportação muito alto, significa que ele estava vendendo muito mais do que ele estava comprando, e isso fazia com que ele enriquecesse, né, claro. Então, aí é um exemplo disso. O colonialismo, né, também característica do mercantilismo, que é a formação de colônias, né, territórios coloniais. É o caso do que vai acontecer na África, na Ásia e também na América, né? O Brasil, por exemplo, foi uma colônia de Portugal, justamente porque dentro dessa lógica mercantilista, a criação de territórios coloniais que podem ser explorados para plantio, para extração de recursos naturais, minérios e tudo mais, era uma prática, né, bem, vamos dizer assim, incentivada pelos reinos mercantilistas lá do século XVI. Né? Então, quer dizer, o mercantilismo, a formação dos estados modernos, a tomada de Constantinopla se tornaram ali, né, nesse momento, esse contexto aí histórico, esse contexto político, econômico, que fez com que as navegações europeias lá do século XVI
fossem possíveis. Vamos aqui. Então, disputas luso-espanholas, né? Luso-espanhola, pessoal, porque a palavra luso, né, de lusitano, é referente aí justamente aos portugueses. Então, os portugueses e espanhóis, vamos botar assim de maneira geral, disputaram, né, de forma diplomática, como eu falei. Vai haver guerra, professor, entre Portugal e Espanha? Efetivamente, em relação a essas terras, não propriamente não, né? A guerra propriamente entre Portugal e os tronos ali que vão dar origem à Espanha, na verdade Castela, né? Surgiram por outros motivos que não eram efetivamente a disputa por terras, né? Que a gente vai ver. Vão haver disputas pelo trono, né? Pelos tronos. Quando acabou a Guerra da Reconquista, surgiram vários reinos, né? Entre eles, Portugal, Aragão, Castela, Leão e Navarra. Eram vários reinos, né? Os reinos católicos ali da Península Ibérica. Esses reinos eles vão disputar entre si, né? E muitos deles vão acabar se juntando, né? Se unificando por meio de laços de casamento. Por exemplo, Castela, o reino de Castela acabou se anexando ao reino de Aragão por meio do casamento entre a Isabel, né? Isabel, que era uma das herdeiras de Castela, e o herdeiro do reino de Aragão, que era o Dom Fernando. Então a união dos dois tá, junto esses dois reinos, dando origem à Espanha. Então vão haver disputas por isso, né? A disputa pelos tronos dos reinos. Mas efetivamente uma guerra entre Portugal e Espanha pelas terras, e principalmente pelas terras descobertas, efetivamente isso não vai ocorrer, né? Na verdade vai ocorrer o que a gente chama de disputa diplomática, quer dizer, vão haver vários atritos e vão tentar solucionar essa disputa por meio de tratados, né? Por meio de cartas que pudessem mediar, né, a divisão dessas terras, tá? Olha só, então olha aí, a expansão marítima, né, gerou disputas entre Portugal e Espanha, né, pelas terras descobertas na América e também, né, pelos oceanos nos quais eles navegavam. Então, quer dizer, isso vai gerar uma série de tratados e pequenos acordos e que vão se estabelecendo ao longo do século XV, mas que eles culminam, né, na assinatura do grande tratado mesmo, que é o Tratado de Tordesilhas. Aí sim há uma divisão efetiva dessas terras, tá? Então olha só, basicamente para dividir essas terras foram criados 3 tratados, um posterior ao outro. Então o primeiro deles é chamado Tratado de Toledo. O Tratado de Toledo ele foi um tratado que surge em decorrência da disputa pelos tronos, tá? Na disputa, né, entre Portugal, né, e o reino de Castela. Então houve uma disputa aí quando uma das herdeiras, né, a Joana II, ela era prometida de um rei português, o Afonso V. E aí quando o trono, né, o trono de Castela foi sucedido, havia disputa entre a Joana e a Isabela, e aí, enfim, isso gera uma guerra ali entre os dois países, entre os dois reinos ali, e o Tratado de Toledo ele é assinado em decorrência dessa disputa. Então, por meio do Tratado de Toledo, ficava reconhecida ali a, a desistência, vamos botar assim, a rendição, aí no caso de Portugal, em relação ao trono castelhano, né? Então, só que no Tratado de Toledo, né, já continha cláusulas ali do tratado que demonstravam o início desses conflitos, essas disputas por terra, né? Que, claro, inicialmente se deu principalmente em relação às ilhas atlânticas, né? Porque lembra lá que Portugal começa a conquistar boas partes ali dessas ilhas atlânticas ainda no início do século XV, a ilha de Ceuta, depois a ilha de Madeira, depois Açores, né? Portugal também começa a estabelecer entrepostos comerciais, né, feitorias na costa da África, e tudo isso vai gerando aquela disputa, aquele clima ali de insatisfação em relação a Castela e Portugal. Então, por meio do Tratado de Toledo, resolvia-se o conflito político, né, que era a disputa pelo trono, mas já trazia à tona esse interesse dos dois reinos, né, pela divisão das terras que já haviam sido descobertas e também daquelas que viriam a ser descobertas posteriormente, né? Então, ficava dividido da seguinte forma: Portugal mantinha o controle, né, a possessão das ilhas que ele já havia descoberto no hemisfério
norte ali, né, no Atlântico, que é basicamente a Madeira, Açores, Cabo Verde, né, que ainda é ali, mas também passa a manter ali as possessões da Guiné, da Costa da Mina, né, que era rica em ouro, também era onde se negociavam escravizados, né, Açores, a Ilha das Flores. Então Portugal mantinha sua seu domínio sobre essas ilhas e garantia também o domínio da região ali da exploração da região sul, né, do hemisfério sul, vamos dizer assim, tá? E Castela, né, que tornou-se Espanha, né, reconhecia a soberania sobre as Ilhas Canárias e a exploração no hemisfério norte, né? Então, basicamente, o tratado definia isso, né? Então, aquilo que viesse a ser descoberto posteriormente garantia-se aí essa divisão de acordo com o Tratado de Toledo. Claro, pessoal, que isso não foi suficiente, né? Nem Portugal, nem Espanha, né, posteriormente se viram muito satisfeitos com esse tratado, né? E aí você vai ter outros tratados. Então, a Bula Intercoidal também foi um tratado assinado já em 1493, né, já após a viagem do Colombo, né? O Colombo já havia chegado na América, né? E aí que você vai ter a mediação da igreja. Então, a igreja, né, por meio do Papa Alexandre VI, estabelece uma divisão ali, né, de acordo com uma linha imaginária, pensada especificamente a partir da ilha de Cabo Verde. Então, o que é que você tem? 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, você teria ali uma linha imaginária que pertenceriam a Portugal, né? E o restante, né, o outro lado, pertencente à Espanha. Então, basicamente, contava-se 100 linhas a oeste de Cabo Verde, aquilo que estivesse a leste pertenceriam a Portugal e aquilo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. O rei português não achou isso muito justo, né? Eu vou já mostrar aqui o mapa para vocês verem. E aí o rei português não achava muito justo, achava que a divisão favorecia mais o reino espanhol do que o reino português. E é por conta disso que aí, em 1494 você vai ter a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que da mesma forma, né, estabelecia-se uma linha imaginária, só que agora em vez de 100 léguas eram 370 léguas, né? Então, 370 léguas da ilha lá de Cabo Verde, você teria a linha imaginária. Então a parte leste pertenceria a Portugal e a parte oeste pertenceria à Espanha, né? E o Tratado de Tordesilhas ele acabou também se tornando, entre Espanha e Portugal, ele foi de certa forma um apaziguador, né? Aquele que deu fim, entre aspas, aí, ao conflito. Por que entre aspas? Porque a gente vai ver, pessoal, que mesmo o Tratado de Tordesilhas ele não foi plenamente respeitado. Tanto portugueses avançavam para o lado espanhol, como também espanhóis avançavam para o lado português. Então gera um certo acordo, sim, né? Mas ambos os lados também desrespeitaram esse tratado. Outro fator é que outras nações, como é o caso da França, da Holanda, da Inglaterra, viam o Tratado de Tordesilhas um tratado extremamente arbitrário, porque basicamente dividia o mundo, né? E o novo mundo, novo mundo porque a América, né, passou a ser chamada de Novo Mundo lá naquele momento. Então, dividia-se o mundo e o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, excluindo todas as outras nações europeias. E isso vai causar, é claro, insatisfação nessas outras nações que não vão respeitar, sob nenhuma circunstância, o Tratado de Tordesilhas. Não é à toa que a gente vai ver invasão holandesa na região aqui do Brasil, né, de colonização portuguesa. Você vai ter a chegada dos franceses, tanto na região lá do Rio de Janeiro, como aqui na região nordeste. Você vai ter a vinda, né, dos ingleses lá em 1620, também na América do Norte. Você vai ter o estabelecimento da pirataria, né, na região aqui da América, feita por holandês, por francês, por inglês. Então, quer dizer,
o Tratado de Tordesilhas resolvia, entre aspas, ali o conflito entre Portugal e Espanha, mas acabou ocasionando um conflito entre outras nações aí europeias, né, que achavam injusto que as terras descobertas fossem divididas entre esses dois reinos. E vejam, de novo, as terras descobertas e aquelas que ainda estavam por descobrir, porque se vocês olharem em 1494, o que se conhecia basicamente era a América ali Central, região na qual o Cristóvão Colombo chegou, né? Então não se conhecia a totalidade do continente americano, né? E aí que esses países se sentiam, né, desprivilegiados porque não participavam dessa divisão, tá? Então que a gente vai ver aqui um pouco desse tratado. Então aqui o Tratado de Toledo, né? Então olha só, você tem aqui Portugal mantém a possessão sobre aquelas ilhas que estão localizadas nessa região aqui, ó, no Atlântico, né? Açores, Ilha da Madeira e tal, Cabo Verde e tudo mais, mas ficava, né, com a região do hemisfério sul, a exploração aqui do oceano em relação ao hemisfério sul, enquanto que a Espanha ficava aqui na região norte, tá? Esse é o Tratado de Toledo. Aqui os dois tratados posteriores, então nós temos aqui a Bula Intercoetera, aqui essa linha azul, vocês estão vendo aí. A Bula Intercoetera dividir isso aqui. Então, Cabo Verde, né, mais ou menos por aqui, você vai ter aí 100 léguas, e aí você tem aqui, ó, a linha imaginária que eu falei. Então, olha só, Portugal, né, ficava com toda essa região aqui, tá? E a Espanha com o restante para cá. Então, Portugal para cá, Espanha para lá. Como o rei não achou justo, né, então você vai ter aí o Tratado de Tordesilhas em 1494, que aí aumenta de 100 léguas para 370 léguas. E aí você vai ter essa linha vermelha, que é essa linha imaginária, né, que dividia aqui. Então, as terras a leste, descobertas a leste, para cá, a leste, seriam pertencentes a Portugal. Tá aqui embaixo, Portugal. Então, descobertas a leste para Portugal, descobertas a oeste para Espanha. Por isso que as nações europeias não gostaram muito dessa divisão, porque basicamente dividia o mundo, né, entre essas duas nações. Então os oceanos e as terras descobertas aqui basicamente pertenceriam ou a Portugal ou a Espanha. Isso não agradou a maioria dessas nações europeias, que viam, né, claro, esse tratado uma imposição, né, arbitrária, né, e de certa forma fechava os oceanos e as terras das outras nações que tinham interesses muito semelhantes a Portugal e Espanha, né? Então, basicamente, a partir do século XV mesmo, ainda no século XV, mas principalmente ao longo do XVI, esse tratado ele vai ser extremamente respeitado por essas nações. Holanda, a França, a Inglaterra também, mas também acabou sendo respeitado também pelos próprios reis, né? Portugal e Espanha, que, como eu falei, avançavam tanto para um lado quanto para outro. É só você olhar aqui, ó. Se você olhar para a América do Sul e lembrar do mapa do Brasil, você vai ver que o mapa do Brasil ele adentra muito aqui o território que teoricamente deveria pertencer à Espanha, né? E você também vai ter partes aqui em que a Espanha acabou aqui adentrando também o território que deveria pertencer a Portugal, tá bom? Então, basicamente, esse tratado ele diminui os ânimos em relação aí a essa disputa por terras. Mas, como eu falei, essa disputa ela vai se dar ao longo do século XVI, do XVII, né? E aí aos poucos, e principalmente ao longo do XVI e também do XVII, outras nações começam a entrar nessa disputa por terra, né? Então no XVI a gente ainda tem França e Espanha, França e Holanda, iniciando sua colonização em algumas ilhas, aportando, por exemplo, na região do Brasil, né, de Portugal e tal. E no 17 a gente vai ter também a colonização inglesa chegando aqui na região da América do Norte. Bom,